Estamos investigando a origem do mal, conforme nos apresenta o Evangelho de João. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esta é a 9ª palestra no 2º módulo do curso de Filosofia Cristã. Sou o professor Rogério de Souza. Você ouviu no áudio anterior que o mal no Novo Testamento é personificado por uma figura lendária, o dragão. O dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, que é chamado a antiga serpente, diabo e Satanás. Você viu pelo áudio anterior que ele fez parte, de acordo com as lendas, de acordo com os mitos e com o dogma, ele fez parte da corte celestial, sendo o maior de todos os querubins. Em latim, pronunciamos o seu nome como Lúcifer, aquele que é o portador de luz própria, aquele que irradia a sua própria luz. Vamos dar continuidade. Se este ser realmente existe, como diz o dogma cristão, ele existe proporcionalmente adversário ao próprio Deus. E, de fato, não perdeu nenhuma de suas batalhas até a chegada do Logos ao mundo. Foi necessário a chegada do Logos para derrotá-lo, para enfrentá-lo, para lhe infligir a derrota. Mas, para o diabo, a batalha pode ter sido perdida, mas nem tudo está perdido, porque ele continua adversificando contra Deus. Afinal de contas, a sua natureza é de diabo. Ele é aquele que incita a segunda vontade. Ele é aquele que incita a vontade rebelial contra Deus de todas as pessoas. Ele é apresentado como o tentador. E qual que é a força que o tentador tem? Justamente, ele tem a força do Logos. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. A força do diabo consiste na sua eloquência, na sua habilidade em enganar. Ele usa justamente o Logos. Veja que assunto interessante. O Logos de Deus vem ao mundo para vencer. O Logos de Deus é Jesus Cristo. E ele vai vencer o diabo sendo Logos. E ele vai vencer com o Logos. E qual é a arma que o diabo usa no combate? Também é o Logos. Como eu estou falando, eu quero que você pense Jesus Cristo, Logos, com L maiúsculo. E quero que você pense o diabo usando Logos com L minúsculo. O fato é que o diabo, ele arroasa também. Ele raciocina também. Ele racionaliza. Ele pensa. O Velho Testamento fala que ele é sábio. Ele é mais sábio que Daniel. E Daniel, ele é 10 vezes mais sábio que todos os astrólogos da Babilônia. Você deve caminhar junto comigo aqui no pensamento e no raciocínio, para você entender qual que é a metáfora que é apresentada para nós quando nós falamos do arqui-inimigo de Deus, o diabo, Satã, o demônio, o príncipe das trevas. Faça aí a sua elucubração, raciocine comigo. O Logos vem ao mundo
o Logos de Deus, Jesus Cristo. Ele vem para lutar contra o diabo. Qual é a arma do diabo? É o Logos, é a razão, é a palavra. Por meio da palavra ele faz o seu convencimento. Por meio da palavra ele engana todas as pessoas. Ele seduz todo mundo. De onde que vem a ele esse poder de elucubrar, de ludibriar, de seduzir com o Logos em letra minúscula? De onde vem? Vem de sua sabedoria. Ezequiel diz que ele é mais sábio que Daniel. E Daniel era 10 vezes mais sábio que todos os mágicos que haviam na Babilônia. E quando se fala isto, você tem que entender a metáfora. Qual é a sabedoria que Daniel tem? Daniel, ele tem a sabedoria dos magos. Ele era adestrado em adivinhações. É assim que é colocado para nós no texto hebraico. Daniel está entre os astrólogos, está entre os magos, entre os sábios, entre os adivinhos. A sabedoria de Daniel é uma sabedoria mística. É uma sabedoria voltada para o espiritual, o que não pode ser decifrado. Agora, se você está concatenando junto comigo, você já entendeu. A sabedoria do diabo não se trata apenas de uma sabedoria matemática, computacional, racionalista. A sabedoria do diabo, ela é voltada para o místico, para o mistério, para o religioso, para o luminoso. Ele bebeu do Logos de Deus. Ele era imbuído dessa sabedoria adivinhadora, perscrutadora, espiritualizadora. Se tem um mundo em que Satã ele gosta de estar, é o mundo religioso, porque é o mundo dele. É o mundo ocultista, onde ele consegue penetrar nos arcanos da própria sabedoria do Logos. Mas ele penetra invadindo, usurpando, invertendo a polaridade. Por isso que é chamado de ocultismo. É a prática oculta de uma sabedoria escondida. Você fez as somas que eu te falei para você fazer? Você percebe que tipo de sabedoria que o diabo tem? Ela é a imitação da sabedoria do Logos. É a macaqueação da sabedoria do Logos. Inclusive o diabo ele é chamado de um macaco de Deus. Um Deus macaco. Isso aí é uma sátira para poder provocar mesmo essa antipatia ao Satã. O fato é que ele é possuidor de uma sabedoria multimilenar, ultra-humana, quase divina, quase irmanada com o Logos de Deus. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, diz o livro de Ezequiel. Ele é versado em todas as artes mágicas e ocultistas. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, preste bem atenção no capítulo 3, ele é a antiga serpente. Ele, como sendo a antiga serpente, ele é apresentado como a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus havia criado. No hebraico, a palavra que é utilizada para serpente e a palavra que é utilizada para astuta, ela é da mesma raiz que vai falar sobre os adivinhos, sobre os feiticeiros, sobre os ocultistas, sobre os mágicos. É a mesma. É uma astúcia voltada para invadir os arcanos do espírito, do pneuma. É perigosa a sabedoria do diabo.
Ele tem um poder de sedução na palavra. E tal é o poder de sedução que ele tem, que ele conseguiu seduzir, enganar outros anjos da mesma categoria que a dele, da mesma casta que a dele. E ele foi multiplicando a sua filosofia, foi vendendo o seu produto, vendendo a sua ideia. Ele foi diabolizando outras pessoas, criando o mal, incitando o mal. Pelo áudio anterior eu te falei sobre a parábola da cisânia que Jesus Cristo contou. A parábola do joio. Ele conseguiu incitar nos outros anjos de luz uma tentação. É lógico que cada anjo tornou-se responsável por sua própria escolha. E para eles, Deus não forneceu salvação. Deus não quis salvá-los. Deus os deixou aprisionados nas trevas. O fato é que ele seduziu as cortes celestiais. Deixa eu lembrar que eu não estou fazendo um louvor ao diabo. Nós estamos diagnosticando que o fato de o próprio Logos ter vindo para vencê-lo é que justamente ele não poderia ser vencido se não fosse pelo Logos. Só que o Logos não poderia vir como Deus, na sua plenitude, na sua onipotência, somente como Deus. Aconteceria algo parecido com uma espécie de injustiça. Seria uma espécie de covardia. Seria como ser vencido pelo próprio mal. O Logos teria que vir humanamente para salvar os seres humanos. Ele não veio dentro das categorias do anjo, do diabo, porque ele tinha que vir para salvar o homem. Então ele veio nas categorias do homem, do humano. Mas ele veio com a sabedoria do Logos, de Deus, na fraqueza humana. E ele veio enfrentar o diabo no campo de batalha lógico, dentro das categorias do humano. Por isso não há injustiça. Não há injustiça porque ele sequestrou os seres humanos. Como que ele sequestrou? Quando ele os enganou, quando ele os seduziu. Ele usou de ardilosidade, de maquinação. Por isso, o Logos se fez carne e habitou entre nós. E fez uma batalha de Logos contra Logos. Logos de Deus contra o Logos do diabo. Este ser maligno, este ser maléfico, vamos supor que você fosse entrar numa conversa com ele. Vamos supor que o diabo ele falasse: eu vou seduzir você. Vou seduzir a próxima vítima. Olha, não seria nem um pouquinho fácil para você escapar da sedução do diabo. Não seria, porque o livro do Apocalipse também fala que ele é aquele que seduz e engana toda a humanidade. Que não há resistência a ele. São 7 cabeças. É a plenitude da sabedoria. É a sedução na ponta da língua. No olhar. No simples fato de ele induzir. Soprar. Ele é o tentador por excelência. Ele consegue manter o império dele aqui embaixo. Ele consegue seduzindo pela palavra. Eu penso que chega a ser deprimente para o diabo a psicologia humana. Por tão fraca que ficou. O poder do pecado, ele acaba com a capacidade
intelectiva, racional, de discernimento do ser humano. Cede para este ser, aceitando-se a sua existência. Para este ser, seduzir toda a humanidade não é difícil. Qual pode ser a resistência ao diabo? Se nem os anjos conseguiram lhe oferecer resistência. Somente pelo sopro de Deus. Porque os pais da igreja disseram o seguinte, que Deus soprou também o Logos dele pelo mundo inteiro. Deus, ele enviou o Logos espermaticoi, a semente do Logos, em todas as pessoas. Assim, quando o diabo está sibilando, tentando e conquistando mais e mais pessoas com a sua maldade, ele vai encontrar uma resistência ao Logos de Deus. Porque o Logos de Deus veio primeiro. A semente de Deus veio primeiro. Só que ainda assim ele é o tentador. E por ser o tentador, ele não desiste de fazer uma contaminação da natureza humana. E agora eu quero entrar num assunto com você, na questão da tentação, do mal, do diabo e da natureza humana, que é o seguinte. Será possível que o ser humano não consegue oferecer nenhuma resistência a esse mal? Eu estou arrazoando com você que sim. Por causa do quê? Por causa da imago Dei, da imagem de Deus, da semente de Deus, do Logos espermaticoi. O diabo ele chega depois. Ele é a segunda vontade. Ele é secundário. Ele chega para tentar, mas o campo não é dele, o campo é de Deus. Ele espalha a semente dele, mas antes da semente dele já está a semente de Deus. Então, quando ele chega com a tentação, ele vai encontrar resistência. Ele vai encontrar resistência do Logos de Deus. A palavra de Deus impressa no homem, impregnada no homem desde o seu nascimento. Eu não estou falando Logos espermaticoi, eu não quero que você confunda com o Logos de Deus, Jesus Cristo. Tá bem? Eu estou falando da natureza humana por nascimento. A natureza humana, por nascimento, ela possui a capacidade de fazer uma resistência ao diabo. É a imago Dei. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Acontece que o apóstolo Paulo fala que a natureza humana ela está enfraquecida por causa do pecado. De alguma forma, pelo fato do diabo haver tentado o Adão, e o Adão ter cedido à tentação, todos nós que nascemos de Adão, nós nascemos enfraquecidos, o que é uma covardia. É uma covardia, nós nascemos enfraquecidos. Enfraquecidos pela natureza do pecado que nos veio por Adão. Nós trazemos o gene de Adão. Nós trazemos o gene de Adão, mas nós trazemos também a imago Dei, a semente de Deus. Acontece que, nesse campo de batalha, entre o Satã, com o Logos dele, com a palavra, com a sedução dele, injetando veneno na nossa natureza, e ainda estando enfraquecidos pelo pecado, e ainda estando no mundo que jaz no maligno, nós ficamos assim, entregues ao pecado, ao diabo, para ele fazer o que ele quiser. Se não houver um Salvador, se Deus não trouxer uma força de fora para nós, do Filho, do Logos dele, não tem salvação. Olha, esse curso de filosofia cristã ele está se mostrando assim soterológico, sabe? Salvador. Mas eu não quero que você pense naquela salvação proposta pelos gnósticos, que é a salvação a partir do conhecimento. Não, não é gnosticismo. Filosofia cristã. Mas é mostrar para nós o seguinte, que Deus entrou no mundo para vencer o mal, no mundo do maligno, no mundo que ele usurpou, que ele roubou, que ele invadiu. Ele fez morada dele.
Deus havia dado o lugar no Éden para ele tomar conta, mas ele não queria o Éden, ele queria o cosmos. O Éden é um lugar no cosmos, e ele quer o cosmos. Pois bem, Deus veio ao mundo, entrou no cosmos, veio em forma de Logos, mas não só em forma de Logos, veio em forma de sarx, carne, e fez a sua tenda entre nós, e agora, humilhantemente, ele consegue vencer o diabo no mundo, no cosmos. Começa a humilhá-lo aqui no cosmos. A partir de que momento? A partir do momento em que ele conseguiu injetar veneno em todas as pessoas humanas. Todas. Espalhou veneno na natureza humana. Todos pecaram e vão perdendo a glória de Deus. Porque a pessoa nasce com a glória de Deus. Ela nasce com a imagem e a semelhança de Deus. Ela nasce pronta para vencer. Pronta para glorificar a Deus. Mas logo nos primeiros passos vem o diabo. Injeta veneno nas crianças. Injeta veneno na natureza das crianças. Pela educação, pela cultura, pelo comportamento, pelo ambiente, pelo mundo. Ele vai transformando a imagem de Deus que existe na criança numa imagem distorcida, maligna, perversa, voltada para o mal. E ele quis fazer isso com o Logos de Deus também, logo no princípio. Ele quis perverter a natureza de Jesus logo no princípio. Mas não deu certo. Deus guardou o seu filho. Até o tempo em que o filho pudesse com autonomia assumir a luta e a batalha contra o diabo. Eu não quero entrar no campo lendário do menino Jesus, de Jesus na Índia. Eu quero ficar preso aqui ao que nós temos de canônico, que são os evangelhos. E que é o Apocalipse. É o Apocalipse por causa que diz lá no capítulo 12 que assim que Jesus Cristo veio ao mundo, enquanto ele estava na barriga de Maria, o diabo já se opôs à mulher para lhe tragar o filho logo que ele nascesse. Quando você vem para o Evangelho de Mateus, você percebe o diabo personificado no Herodes. E o Herodes mandando matar todas as crianças logo cedo, procurando saber. Só que o diabo tomou-lhe uma por causa que o Cristo foi escondido do diabo. Ele não achou o Cristo. Eu tenho que entrar aqui nesse assunto. Porque o diabo ele não é onisciente. Acontece uma redução dos seus poderes quando ele está aqui na Terra. Uma redução. Ele fica reduzido à cegueira. Deixa eu falar, o diabo ele é uma cobra cega, tá? Ele não é onisciente. Ele é um vidente, ele é um adivinho. Mas ele não é onisciente não, ele é uma cobra cega. Quando Deus esconde uma pessoa, o diabo procura e não encontra. Sabia disto? Você sabia que se Deus esconder você, o diabo não te vê? E quando a Bíblia diz, por isso que eu creio na Bíblia como uma palavra de Deus, que nós estamos ocultos com Cristo em Deus, o diabo não nos encontra. Ele nos procura, mas não nos acha. Porque estamos ocultos com Cristo em Deus. Isso é profundo. E eu faço você lembrar o seguinte, que o propósito do nosso curso de filosofia cristã é nós darmos um salto. Sairmos da religiosidade e irmos para a espiritualidade. E nesse salto da religiosidade para a espiritualidade, você vai compreender, por exemplo, o Cristo fazendo uma oração ao Pai, em João capítulo 17, dizendo: enquanto eu estava no mundo, eu os guardava em teu nome. Por quê? Essa passagem que eu estou citando está no Evangelho de João capítulo 17. Quando você vai para as cartas que João escreveu, ele diz: o mundo jaz no maligno. Isso aqui é uma sepultura.
O diabo engoliu o mundo, ele tomou conta, ele é o príncipe desse século. Veio o Logos no mundo e o Logos entra no mundo onde o diabo está tomando conta. Ele vem e ele chama os homens. Quando ele chama os homens, ele guarda esses homens no nome do Pai. E agora o diabo procura os homens e não os encontra, porque estão guardados. Isso aqui que é espiritualidade profunda. Isso que é uma espiritualidade evangélica, que vem dos evangelhos. Não uma espiritualidade criada pela religião. Essa aí a gente já está descartando faz tempo. A religiosidade que pode ser criada pela prática religiosa, essa aí é um disfarce. Nós não queremos um disfarce. Queremos a espiritualidade que é criada pelo Logos. E nessa espiritualidade criada pelo Logos, ela é irresistível. É irresistível porque o diabo não nos pega. Com isso que eu estou te passando, vai ler as cartas do apóstolo João, a primeira carta, quando ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Sabe por que o maligno não lhe toca? Porque está guardado em Deus. E João diz, a semente de Deus permanece em você. Que semente é essa? É o Logos, é a palavra de Deus. Quando você é tomado pela palavra de Deus, você é espiritualizado. Você é filho de Deus, você nasce do Espírito. E quando você nasce do Espírito, você se torna invisível para o diabo. Está confuso? Não contava com essa? Pois bem, quando você pratica o pecado, você sai da esfera do Espírito e você vai para a esfera do diabo. Agora ele te vê. Entendeu a lógica lá da carta de João? Vai ler a carta de João, urgente. Já pega a Bíblia aí, já deixa ela do lado, já vai ler a carta de João, primeira carta de João. Quando você pratica o pecado, você vai para a esfera do diabo. Porque o pecado é iniquidade, e a iniquidade é má. É a maldade. Você personifica a maldade. Quando você personifica a maldade, você se torna outro diabo. Você está no mundo do diabo, nas mãos do diabo. Você é outro diabo. Mas quando você sai do pecado, você vem para Cristo, imediatamente você está no Espírito. E quando você está no Espírito, você se torna intocável. Você sai do mundo. Sair do mundo não significa que você está saindo da esfera física. Você está saindo do mundo, do cosmos, do diabo. E você sai do mundo. E quando você sai do mundo, o maligno não lhe toca. Não tem como te tocar, porque agora você está no Espírito. E quem está no Espírito está invisível aos olhos do Satã. No mundo. Está guardado no mundo. Como diz o Salmo 91, que é um dos salmos mais espirituais e enigmáticos que nós temos para entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansa. É guardado nos pavilhões da divindade. É guardado em Deus. Em Deus. E quando você é guardado em Deus, o maligno não tem como te encontrar. Ele não sabe o teu endereço. É uma cobra cega. Vá para Apocalipse capítulo 12. Veja que a mulher ela é guardada dos olhos da serpente. Ela é guardada. E a serpente procura e não encontra a mulher. E a serpente começa a lançar água para tragar a mulher de tudo quanto é lado. E não consegue, porque a terra engole a água. Isso aqui é espiritual. E você só vai entender isso. E agora, graças a Deus que você conseguiu chegar até esse naipe do nosso curso de filosofia cristã. Espero que o teu interesse esteja aumentando ainda mais. E se tiver alguma coisa que estiver confusa na sua mente aí, volte lá para todos os áudios que você já assistiu. Todos os 10 que eu coloquei no primeiro módulo, das 5 horas, mais esse aqui que é o 9º que eu estou te passando, e já estou terminando, para você entender o seguinte: o Logos de Deus é o único que consegue anular o veneno da serpente. É o único que consegue tirar você da esfera do mal e te colocar na esfera do bem. E quando você vem para a esfera do bem, você vem para a esfera do pneuma. E na esfera do pneuma você é guardado. O que é o pneuma? O pneuma é o espírito.
E agora guardado na esfera do Espírito, você está no Logos, você está em Cristo. E o Cristo está em você. E o maligno não te toca. Aí começa a derrota do diabo. A derrota do diabo acontece todas as vezes que você recebe a semente de Deus. Aí o diabo começa a ser derrotado. Quando Deus convence um pecador, e ele convence no âmbito do humano, tá? Quando Deus, pelo Logos, pela palavra, convence o pecador, e o pecador se arrepende, ele sai da esfera do diabo, do convencimento do diabo. E ele escapa das garras de Satã. E quando escapa das garras de Satã, ele vem para o reino de Deus. Vá ler o livro de Atos. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, fala: eu estou te colocando como uma testemunha diante dos gentios, porque você vai converter os homens das trevas para a luz, vai retirá-los do poder de Satanás e vai trazê-los para o reino de Deus. O reino de Deus começa então a invadir o mundo do diabo. Contava com essa no curso de filosofia cristã? Pois bem, é assim que nós começamos a entender a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade. A espiritualidade que é criada pelo Logos contra a farsa e o disfarce que a religião dá. O problema da religião é que ela dá um disfarce. Lembra lá do Jardim do Éden? Quando Adão foi lá e pegou as folhas de figueira? Dá um disfarce. Só que impede o novo nascimento, que é um dos assuntos que nós vamos tratar ainda nesse curso de filosofia cristã. Só que está muito lá para frente, vai demorar bastante tempo ainda. Mas o Adão, ele pega as folhas de figueira e ele se disfarça. A religiosidade, ela oferece a nós um disfarce. E no disfarce o diabo nos encontra. No espírito isso não acontece. No espírito você sai das folhas de figueira e você vem para a pele do cordeiro. Deus teceu túnicas e colocou sobre Adão e Eva, com um cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Pois bem, Deus rejeitou a religião e colocou o espírito, porque no espírito você é guardado e o maligno não te toca. Você sai do mundo estando no mundo. Você é guardado pelo Cristo no mundo. Como? Com o Logos, com a palavra. Bom, estou preparando agora o estudo de desfecho, o 10º áudio deste 2º módulo de filosofia cristã. Estamos tratando o problema do mal. E estou preparando para a gente poder falar sobre a derrota final do mal no próximo áudio. Que Deus em Cristo te abençoe.